Olá, boa tarde. A partir desta sexta-feira, as regras do novo Código de Processo Civil começam a valer. Com isso, a lei que normatiza o pagamento de pensão alimentícia passará por mudanças significativas no que se refere ao rigor da cobrança das parcelas atrasadas. A pensão alimentícia é um recurso que vai além da necessidade de alimentos. Ela se estende ao atendimento básico de saúde e educação. Grande parte das ações é contra pais que se omitem das obrigações. Por isso, agora consta no texto que o devedor de alimentos terá a prisão cumprida no regime fechado, devendo ser separado dos presos comuns. É o momento que prender a pessoa, ela vai ficar impossibilitada de obter recurso. Então, acho que teria que ter uma outra alternativa para não deixar a pessoa presa, impossibilitada de trabalhar ou alguma coisa. Eu acho uma situação muito difícil, porque essa pessoa não pagou porque já não tinha dinheiro. E ela indo para ser protestada, qualquer coisa, indo para o SPC, aí vai ser mais difícil ela conseguir o dinheiro para pagar as pensões, né? Aí não vai conseguir emprego de maneira nenhuma. Achei ótimo também. O problema é que a gente não tem um sistema penitenciário adequado para absorver isso, né? Mas até então, o regime aberto tem devedores que acham maravilhoso, porque vão se encontrar com os amigos. O novo CPC traz mudanças significativas nos processos envolvendo as relações familiares. Entre as principais alterações, destacam-se as seguintes. Ocorreu a unificação de procedimento, tanto para decisões definitivas como para as provisórias. Se um devedor passa a receber salário, poderá haver um desconto adicional em relação ao débito. Por exemplo, se alguém paga 30% de seus vencimentos mensalmente, poderá ter mais 20% descontado para o pagamento parcelado dos alimentos vencidos. Esse valor não pode ultrapassar 50% do rendimento líquido mensal. Se o devedor recorrer a subterfúgio para não pagar a pensão, o juiz pode comunicar ao Ministério Público, que investigará se ocorreu crime de abandono de incapaz. Caso não efetue o pagamento ou não apresente justificativa da impossibilidade, o juiz pode mandar negativar quem deve. O nome sujo no mercado pode trazer problemas para o devedor de alimentos. Com as alterações, a gente tem uma certeza de, primeiro, que ele vai ter medo da prisão, porque a prisão agora ela vai acontecer em regime fechado, além da consequência de ter uma restrição também na utilização do seu nome, do seu CPF, em razão do protesto da dívida. Algumas disposições já ocorriam na prática. As mudanças na lei são para garantir de forma mais coercitiva o pagamento da pensão. Além dos casos clássicos, como os dos pais que se omitem da responsabilidade, a lei também engloba outras situações. Tem hoje a questão da obrigação alimentar dos avós. Então, um avô ou uma avó que seja compelido em caráter excepcional a pagar alimentos e deixa de pagá-lo, também aplica-se a prisão. E em casos excepcionalíssimos, o direito também permite que irmãos possam ter que vir a prestar alimentos uns aos outros. A previsão é de sol com algumas nuvens na capital gaúcha. Não deve chover, faz 31 graus. Em Novo Hamburgo, tarde parcialmente nublada e máxima de 28 graus. Mesma condição em Tramandaí e temperatura na casa dos 29 graus. Agora o assunto é segurança pública. A Polícia Civil prendeu vários suspeitos ligados a crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo de veículos nesta manhã. Em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, os policiais prenderam 3 pessoas e apreenderam 4 armas. A operação age contra facções criminosas que atuam no tráfico, inclusive ocupando residências e ameaçando moradores. E em Esteio, Sapucaia do Sul, a Operação Guerrilha prendeu 4 suspeitos envolvidos em homicídios e roubos. Já no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, 2 quadrilhas de roubo de veículos foram desarticuladas. 5 pessoas foram presas e 4 carros de luxo foram recuperados. E agora, um novo tipo de ação da polícia quer ajudar a neutralizar as ações dos criminosos em locais visados pelos assaltantes na capital. Ontem, a 8ª Delegacia de Polícia realizou a primeira operação Segurança nos Bairros. Petrópolis, Jardim Botânico, Boa Vista, Três Figueiras e Monte Serra são bairros com altos índices de assaltos a pedestres e roubo de carros na capital. Os moradores estão preocupados e enumeram casos da violência na região. Conhece pessoas que já foram assaltadas? 7 horas da noite. Roubaram o carro dela da esquina de casa. Na chegada, né? Então a gente se sente totalmente inseguro. Nós perdemos uma vizinha esses dias ali na Ferreira Viana, quando ela estava chegando do trabalho. Foi assaltada e foi morta, a Juni.
Só na área da 8ª DP foram cerca de 70 roubos de veículos em fevereiro. A Polícia Civil classifica estes como crimes de quadrilhas organizadas, que muitas vezes também atuam no tráfico de drogas. Durante a operação Segurança nos Bairros ontem à noite, nenhum roubo foi registrado. 30 policiais civis em 15 viaturas destinados de outras regiões pelo Departamento de Polícia Metropolitana realizaram ronda durante 4 horas nos bairros, com o objetivo de neutralizar os assaltos e também agir prontamente no caso de algum registro. Em dias aleatórios, teremos então um contingente maior, muito maior, de policiais e viaturas circulando no bairro, no 8º distrito e parte do 9º e parte do 14º distrito. Após esse horário da operação grande, nós continuamos, isso é importante frisar, com o nosso grupo nesse mesmo trabalho. Então não vai começar e terminar e não ficar nenhum policial, não. Permanece. Inclusive nos dias que não tem operação, nós continuaremos trabalhando com o pessoal aqui da 8ª. Esse é o nosso desafio. Preso em flagrante por tráfico de cocaína no final de semana, um taxista da capital foi suspenso preventivamente pela empresa pública de transporte e circulação. A abertura de um processo administrativo pode até cassar a licença do permissionário do serviço. Mas, infelizmente, não se trata de um caso isolado. Desde o início de 2016, quando a EPTC começou a fazer um pente fino nos antecedentes criminais dos motoristas, mais de 70 profissionais perderam o direito de conduzir táxis na capital. A reavaliação dos cadastros dos motoristas é uma ação da EPTC para melhorar o serviço na capital. Após a chegada do Uber e do envolvimento de taxistas em crimes, a população passou a questionar a segurança no uso de táxis. É sempre uma sorte tu pegar um taxista bom. Eu procuro sempre as pessoas que eu conheço para mim andar de táxi. Até janeiro, eram consultados somente os cadastros dos taxistas que renovassem a licença, que tem validade de 1 ano. Agora, todos passam pela avaliação de dados. Motoristas alvo de investigações policiais não têm mais permissão para o trabalho. Das mais de 10 mil licenças para motoristas de táxi em Porto Alegre, 2.000 foram revisadas e 73 suspensas, de acordo com a EPTC. Além disso, 200 permissionários estão em processo de cassação. Esse pente fino será permanente, né? Nós temos, a partir de setembro do ano passado, a gente conseguiu assinar um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado, que nos concedeu acesso a consultas integradas. Que isso tem dado um resultado bastante positivo e até, na minha opinião, com índices muito elevados de pessoas que foram reprovadas, né? O Sindicato dos Taxistas apoia a reavaliação dos profissionais, mas considera que há problemas no atendimento da EPTC, uma vez que bons motoristas estão encontrando dificuldades na renovação do carteirão, documento obrigatório para a condução do veículo. Nós não somos contra a retirada do nosso meio daqueles que cometeram crimes. Nós somos contra a obrigatoriedade do cidadão de bem, do taxista correto e honesto, ficar 3, 4 horas numa fila. Se os taxistas enfrentam problemas para trabalhar, os usuários também têm queixas. No início do ano, o serviço teve reajuste de quase 8%. Até o momento, os taxímetros não foram auferidos. A primeira parada de ônibus que utiliza energia solar na capital já está em funcionamento desde a noite de terça-feira. O ponto na Avenida Ipiranga, próximo ao Colégio Protásio Alves, foi equipado pela EPTC em parceria com a iniciativa privada. O painel solar e as 2 baterias podem acender as lâmpadas do local por até 6 dias seguidos, sem precisar de exposição direta ao sol. A ideia é investir em energias limpas com qualidade e redução de consumo. E em Caxias do Sul, daqui a um mês, entra em operação na Serra, ou melhor, entra em operação em Caxias do Sul, o novo Sistema Integrado de Mobilidade do Transporte Coletivo. Serão 18 novas linhas que passam a operar na nova modalidade. O anúncio e a apresentação oficial dos novos ônibus foi na tarde desta terça. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. O Sistema Integrado de Mobilidade será implementado a partir do dia 16 de abril em Caxias. Foi adquirida uma nova frota de ônibus, todos oriundos de uma empresa caxiense. Conforme a Prefeitura, o sistema busca uma qualidade melhor no transporte dos passageiros, proporcionando segurança à comunidade. Olha, o propósito todo é um trânsito mais humano, mais rápido, mais ágil, que as pessoas sintam mais conforto.
Esse é o grande objetivo. Uma das novidades do Sim Caxias é o cartão único, que irá fazer toda a diferença para a comunidade caxiense. Além, é claro, do custo-benefício, em que o passageiro passará a pagar uma passagem. Hoje nós trabalhamos com 9 cartões diferentes. Vale transporte, estudante, gratuidades, por aí vai. E a ideia é que, a partir de então, a gente trabalhe com um cartão só, né? E ali dentro do cartão ele tem várias bandas. E você poderá utilizar ele tanto para uma coisa quanto para outra e não precisa ter um monte de cartão nos bolsos. Todos os ônibus irão circular pelas ruas Pinheiro Machado e Sinimbu, identificados pela cor vermelha, possibilitando a integração das tarifas entre as linhas troncais e alimentadoras. Mas com a implementação do cartão único, quem poderá utilizá-lo? Na realidade, todo mundo pode usufruir do cartão. Hoje a gente conta com 16 pontos de venda. A ideia, a partir da metade do ano, está em torno de 25 postos de venda, né? Inclusive, nas estações de transbordo vai ter esse cartão para ser vendido. E toda pessoa que adquirir ele vai ter integração em todo o sistema. Segundo a administração municipal, as obras nos corredores de ônibus e a nova frota adquirida e os demais recursos utilizados no Sim Caxias tiveram 95% dos fundos vindos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Sim Caxias irá atender aproximadamente 44 mil usuários. Amanhã foi parcialmente nublado em Caxias do Sul, mas à tarde e à noite pode chover. Faz 29 graus. Céu parcialmente nublado em Passo Fundo e termômetros marcando 28 graus. Clima semelhante em Ijuí e temperatura em torno dos 30 graus. Veja daqui a pouco a polêmica envolvendo o projeto de revitalização do Cais Mauá. E em instantes, inflação reduz comércio e o tamanho dos ovos de Páscoa. A tarde será de pouca nebulosidade em Uruguaiana, não deve chover, máxima de 34 graus. Mesma temperatura em São Borja, onde o tempo fica parcialmente nublado. Em Alegrete, condições semelhantes e termômetros na casa dos 35 graus. Termina hoje o prazo para o recadastramento biométrico de eleitores. A data vale para cidades como Alvorada, Viamão, Pelotas e Caxias do Sul, maiores eleitorados que passam pelo processo. Quem não fizer a revisão terá o título cancelado. Antes da abertura do cartório, por volta das 8 da manhã de hoje, a fila dava a volta no quarteirão do cartório eleitoral de Caxias do Sul. A partir de amanhã, quem não fizer o recadastramento terá até o dia 4 de maio para regularizar novamente a situação do título, sem o pagamento de multa. A polêmica em torno do projeto de revitalização do Cais de Porto Alegre continua. Entidades ligadas ao movimento Cais Mauá de Todos pretendem entrar na justiça questionando o contrato com as empresas vencedoras da licitação. Ontem, o grupo de trabalho das Secretarias dos Transportes divulgou um relatório ratificando a regularidade da obra. O documento conclui que não há motivos para rescisão contratual, uma vez que a Controladoria Geral do Estado aprovou as acionistas que compõem o consórcio Cais Mauá do Brasil. A empresa de construção Conterne, a espanhola GSS Holding e o Fundo de Investimento e Participação Porto Cais Mauá. As garantias, aquelas condições financeiras apresentadas inicialmente estão mantidas. Então, o empreendimento tem substância, os empreendedores têm patrimônio suficiente para cumprir todo o contrato. Entidades ligadas ao movimento Cais Mauá de Todos devem entrar com ações questionando diferentes irregularidades, tanto no processo de licenciamento da obra, como discrepâncias entre o atual projeto e aquele que foi originalmente licitado. Não só do aporte financeiro, mas também seguro, por exemplo, com o patrimônio tombado. Eles teriam que ter apresentado. Havia uma exigência mínima, havia uma área prevista para a intervenção, né? Essa área que é objeto da concessão, e a gente entende que, pelo menos nesse âmbito, a gente já pode afirmar que há uma irregularidade que diz respeito à interface com cais navegantes. Para o IAB, há uma terceira questão: a integração do projeto com o plano diretor da capital. A Secretaria Municipal de Urbanismo afirma que está avaliando o detalhamento arquitetônico e a forma como a obra integra o planejamento do centro histórico. Apesar de o projeto estar em andamento, o município acredita que pode sugerir mudanças.
É absolutamente normal que haja esse tipo de diálogo, de mediação entre a prefeitura e o empreendedor, que nós façamos exigências. Em nota, a CAIS Mauá do Brasil disse que o projeto tem a contribuição de respeitados escritórios de arquitetura do Brasil e do exterior e é fiscalizado por todas as esferas de governo. O consórcio aguarda a obtenção do estudo de viabilidade urbanística. Portas abertas para o setor coureiro calçadista mundial. A FIMEC é a segunda maior feira voltada ao setor coureiro calçadista no mundo todo. Os pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, reúnem cerca de 600 expositores de mais de 35 países. São esperados mais de 35 mil visitantes até amanhã, na 40ª edição da Feira Internacional de Couros, produtos químicos, componentes, máquinas e equipamentos para calçados e curtumes. Páscoa mais cara. A data se aproxima e os tradicionais ovos de chocolate podem ficar de lado desta vez. E a indústria até está conseguindo amenizar a queda nas vendas com a diminuição do tamanho dos ovos, mas não deve atingir a comercialização do ano passado. Quem explica melhor é a TV Fevale. Os corredores dos supermercados ainda estão vazios e a expectativa é de que continue assim até a chegada da Páscoa. Os supermercados projetam a queda nas vendas de 7% em relação ao ano passado. Para atrair o consumidor, promoções e diferentes formas de pagamento estão sendo oferecidas. Mas mesmo assim, as pessoas já estão começando a escolher outros presentes. Por uma coisa mais barata, né? Que esteja mais em conta, porque no valor do chocolate não dá, né? Quem sabe uma caixa de bombom, outra objeto, né? Que seja mais barato. Os ovos estão cada vez menores e o valor ainda maior. Se não fosse a diminuição no tamanho do produto, o aumento chegaria a 30% em relação à Páscoa do ano passado. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, esta será a Páscoa da caixa de bombom e das barras de chocolate. Isso não significa que estes doces também não sofreram aumento no preço. As caixas de bombons tiveram acréscimo de 8,3%. E os chocolates em barra aumentaram 12% do valor. Ao todo, nesta Páscoa, a previsão do aumento nos valores dos chocolates pode chegar a 16%. Para economizar nesta Páscoa, além de pesquisar, é importante ficar atento às dicas de especialistas. E a principal delas é a boa e velha pechincha. Os produtos que estão mais caros são aqueles tipicamente de Páscoa, como o ovo, né, de chocolate e os coelhinhos de chocolate. Então tentar combinar, né? Colocar bombons, barras de chocolate e colocar de repente alguns ovos e coelhinhos mais para fazer uma composição. Em Santa Cruz do Sul, houve nevoeiro ao amanhecer. Ao longo da tarde, as nuvens predominam. Faz 32 graus. Tempo parcialmente nublado em Santa Maria e temperatura em torno dos 30 graus. Em Cachoeira do Sul, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia, máxima de 31 graus. Veja a seguir, projeto em Ijuí. O convívio com animais em sala de aula estimula a socialização de crianças e melhora na aprendizagem. E também 6.0, Dicas do Fino. Tenista Fernando Meligeni lança livro na capital. Lançada em Santa Cruz do Sul, a terceira edição do projeto Palco do Saber. É uma Olimpíada de conhecimento que envolve estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. 40 escolas municipais e estaduais devem participar. As inscrições terminam no dia 2 de maio. Este ano, os alunos também vão responder questões de atualidades, incluindo temas como violência doméstica, drogas e sustentabilidade. As eliminatórias acontecem entre junho e outubro e a final em novembro. E agora o esporte no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Tudo bem, Farid? Tudo bem, Clarissa? Tudo Tem um ótimo. grande tenista aqui na capital, né? É verdade. Você sabe que está em Porto Alegre um tenista
que já entrou para a história do esporte brasileiro. Fernando Meligeni está lançando um livro na capital. Vamos falar sobre isso, mas antes quero destacar aqui com os nossos telespectadores o judô. Os atletas gaúchos viajam hoje para a Alemanha, onde participam pela seleção brasileira de uma competição sub-18 que vale pelo ranking nacional e internacional, critério usado para futuras convocações. Agora sim, vamos falar de um tenista conhecido pela raça, pela entrega dentro da quadra, pela simpatia. Este é Fernando Meligeni, que conta um pouco de sua trajetória. O campeonato internacional foi a competição escolhida pelo ex-tenista profissional Fernando Meligeni, o Fininho, para lançar seu livro 6-0, Dicas do Fino. A publicação traz orientações e comentários tanto para quem ambiciona o tênis profissional, quanto para quem deseja apenas não fazer feio no jogo com os amigos. A ideia do livro é você trazer um pouco de informação para as pessoas que gostam de tênis, muito para os pais de tenistas, para os tenistas, para a molecada. São muitas dicas que eu escutava e perguntas que eu escutava no dia a dia na rua, no dia a dia num clube, as pessoas me perguntando, o que eu faço com isso, com aquilo, é normal eu jogar mal um dia, bem no outro, é normal jogar bem o primeiro set e o segundo não, o que eu posso fazer? Sempre bem-humorado, Meligeni abraçou velhos amigos, encontrou o irmão e falou de outros assuntos além do livro. Sobre a competição. Acho que a importância aqui não é tanto você ver quem é o favorito, e sim ver qual é o nível dos nossos brasileiros, da nossa molecada. Sobre as chances do tênis brasileiro nas Olimpíadas. As pessoas vêm cantando que a gente tem muita chance de ganhar medalha. Eu acho que todo atleta que vai para uma Olimpíada tem algum tipo de chance de ganhar medalha. Só que não é fácil. A gente fala da dupla, que é a que mais chance a gente tem, só que tem muita gente boa jogando, né? Nebulosidade variada em Bagé. Não deve chover. Faz 32 graus. Sol com algumas nuvens em Pelotas. Temperatura em torno dos 30 graus. Mesma condição em Rio Grande, onde a temperatura fica amena, na casa dos 26 graus. E agora cinema. Conhecido por clássicos como os Asa dos Desejos e Paris, Texas, Wim Wenders é um dos mais consagrados cineastas da Europa e do mundo. E para quem é fã desse diretor alemão, ele está com um novo filme em cartaz, Tudo Vai Ficar Bem. E é esse o tema do comentário da jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Bom te ver aqui novamente, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, Clarissa? Boa tarde a ti e aos telespectadores. Pois é, Tudo Vai Ficar Bem, esse filme que não está passando em branco pelos cinemas, né? Ele gera sempre uma repercussão, porque é um filme que vai falar sobre realidade e ficção. A gente tem um escritor, que é o Thomas, interpretado pelo James Franco, o Thomas, que está num bloqueio criativo e ele vai passar por um trauma na vida dele que vai fazer com que ele escreva de novo. Vai ser a escrita que vai fazer ele sair desse trauma e todo o tempo a gente vai ter esse questionamento, né? O que na vida a gente vive realmente, o que é ficção, o que a gente usa das nossas experiências para ficção, né? O que é criado. E é um filme, ele é todo muito linear, ele é reflexivo, ele não tem, então, ele tem grandes acontecimentos, mas não tem, assim, atuações muito apaixonadas, e isso tá gerando um certo desconforto, porque parece que a todo tempo tem um clímax e uma quebra daquele clímax, né? Um anticlímax no filme. Mas, de fato, assim, não tem como sair do cinema sem refletir, sem pensar mesmo como é que é essa linha aí que divide a ficção e a vida, né? Então, recomendo muito fortemente o novo filme do Wim Wenders, Tudo Vai Ficar Bem, aí estrelado pelo James Franco, mas que também tem Charlotte Gainsbourg no seu elenco, e também fala aí, então, sobre essa questão da literatura, da ficção, então, muito interessante. E, como sempre, né, Clarissa, já de volta, eu faço a nossa recomendação, que é todo mundo ficar sintonizado na 107.7, porque aqui tem muita música brasileira de qualidade, música internacional, literatura também e cinema, tudo tá aqui na 107.7. E eu desejo para todos vocês uma boa tarde e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo, Clarissa. Obrigada, Fernanda, pelas dicas. Um beijo para ti também.
E o uso de animais em sala de aula como estímulo à socialização de crianças melhora na aprendizagem. Essa é a ideia de um projeto implantado em uma escola de Ijuí, no noroeste do estado, como nos mostra a reportagem da nossa parceira na região, a TV Ijuí. O animal de estimação alegra, ensina e até cura. Normalmente as crianças têm cachorros ou gatos em casa. Mas aqui nesta sala de aula, eles adotaram 2 pintinhos. Mas e então, Isabela, qual o nome dele? Esse é o Kiko. Estudos mostram que o contato com animais ativa áreas do cérebro relacionadas com as emoções. Não é por outro motivo, senão a sensação de bem-estar físico e mental que terapeutas lançaram mão da terapia com animais para tratar crianças hospitalizadas ou com deficiências mentais. A professora Marielle explica como surgiu a ideia de trazer esses novos amigos para a sala de aula. Crianças, a gente prepara alguns cantos para receber eles. Então, esse ano a gente resolveu montar o canto do celeiro. E aí fica a pergunta, né? O que será que a gente pode trazer para motivar as crianças que estão chegando na escola para receber eles? Então, alguma coisa que fosse mais do cotidiano, mais conhecido. Então, a gente trouxe 2 pintinhos, que eram bem pequenininhos e que durante 15 dias já deram uma crescida, né? Então, foi pensando neles que a gente trouxe e agora vamos ver. Tá começando um projeto e a gente está iniciando os estudos com eles. Crianças com animais de estimação desenvolvem o senso de responsabilidade de cuidar de outros, logo no início da vida. Os animais de estimação precisam de cuidados e atenção o tempo todo. Atualmente, muitas crianças não têm esse contato diário com os animais e a escola oportuniza essa vivência. Sim, porque tem muitas vezes que eles não têm isso, né, fora, é só na escola mesmo. Então a gente está sempre proporcionando atividades de fazer passeios em lugares para conhecer diversos animais, não só os pintinhos, mas também outros animais que não fazem parte tanto do cotidiano deles. É muita diversão e aprendizagem para a gurizada. E o Canal Aberto volta amanhã. Mais informações você confere no jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde.